começava por vos convidar a memorizarem este enquadramento magnífico, em que nós temos aqui um lago, o primeiro de 5 lagos deste vale maravilhoso, e sobranceado no cume da montanha, do Monte da Lua, pelo Palácio da Pena. Porque é que eu resolvi parar aqui como primeira estação? Para vos dizer que um dos enquadramentos fundamentais do primeiro ato de Parsifal, de Richard Wagner, portanto a sua última ópera, que foi dada à estampa, portanto ela veio a público em 1882, um dos cenários fundamentais é de facto a existência de um lago sagrado, cujas águas são sacralizadas precisamente pela presença de dois cisnes brancos, que são, do ponto de vista totémico, aves muitíssimo simbólicas. Nós não temos aqui dois, temos um, em conjunto com os gansos e com os patos, temos ali um cisne que faz bem a representação daquilo que eu quero falar a seguir. E nesse enquadramento e nesse cenário do primeiro ato da ópera, de facto, Wagner transporta-nos para esse mesmo lago que fica numa clareira mágica, obviamente, nas imediações do Castelo do Grau. O Castelo do Grau é Monte Salvat, a misteriosa Monte Salvat. Ora, nós temos aqui este enquadramento precisamente. Temos um lago com o cisne branco no enquadramento do Palácio do Grau, do Palácio da Pena. Falando no Palácio da Pena, como podem ver daqui, nós temos a imagem de uma fusão estilística com duas traças fundamentais. Temos à nossa esquerda uma traça de cariz ocidental, germânica, bávara, anglo-saxónica, se quiserem, e temos à direita uma traça de índole oriental, portanto de inspiração morisca. Ora, é engraçado que o estilo aglutinador destes dois estilos arquitetónicos é o estilo manuelino, o estilo de Dom Manuel, enfim, o imperador do mundo, de uma certa forma, do ponto de vista simbólico, não é? O imperador do mundo, aquele que realmente foi o rei numa altura em que a expansão marítima portuguesa estava no seu auge, portanto, época quinhentista, não é? Portanto, essa ideia de um império que, muito mais do que um império mercantil, como alguns querem, era um império que visava a fusão de todas as culturas, tem como estilo aglutinador precisamente o estilo manuelino nesta traça mista entre o Oriente e o Ocidente, ou seja, a fusão do misticismo do Oriente com a tradição iniciática do Ocidente, que estão plasmados precisamente no Palácio da Pena. O Palácio da Pena é uma ideia magnífica do rei Dom Fernando II, já lá chegaremos. Acho que é evidente que o rei Dom Fernando II se inspirou em todo esse mistério gralístico do Parsifal e dos Cavaleiros, enfim, do Grau e de Monte Salvat para imaginar todo este enquadramento. É uma visão romântica dessa epopeia, digamos assim. E de facto, as águas sagradas do tal lago, onde o rei Amfortas, e depois eu vou desenvolver este tema, onde o rei Amfortas, o rei do Grau, vinha sarar a sua chaga, uma chaga provocada pela lança de Longino, a lança sagrada, que tal como havia ferido o peito de Jesus Cristo, também feriu o peito de Parsifal, ou perdão, de Amfortas, o rei do Grau. Ora, era nesse lago de águas sacralizadas pela presença do cisne branco que Amfortas vinha tentar curar, porque eram águas terapêuticas, águas sagradas, vinha tentar curar então aquela chaga que tanto o assolava. Portanto, o enquadramento está aqui, eu seguiria e depois vou continuar, enfim, a contextualizar toda esta história. O cisne branco é um símbolo totémico do princípio espiritual. Portanto, o símbolo, em várias culturas, do Oriente ao Ocidente, simboliza o espírito puro, o princípio espiritual. Ora, num quinto lago, isso faria muito sentido. Porque se nós virmos o número 5 como um valor numerosófico arquetípico, portanto, como um arquétipo, do ponto de vista numerosófico, ou a sabedoria dos números, a sabedoria sagrada dos números,
Então o quinto é sempre invariavelmente uma quinta coisa, um quinto princípio relativamente a um quaternário inferior. E esse quaternário inferior é inferior porque é o quaternário do mundo objetivo, do plano terrestre, com os seus 4 elementos, por exemplo, os seus 4 pontos cardeais, etc. Não é? E existe uma quinta coisa que é a síntese, que sintetiza esse princípio quaternário, que é um mistério. Essa quinta coisa é uma quinta essência. Dizia o professor Henrique José de Sousa que essa quinta essência era a quinta essência divina que vibrava no interior da taça sagrada, do mesmo grau do qual vamos, enfim, em torno de cujo mistério vamos andar aqui nestas nossas andanças de hoje, não é? Então, o quinto lago, o princípio espiritual, o princípio abstrato, não tangível, não objetivo, como síntese de um quaternário. O quaternário representado pelos restantes 4 lagos. Por isso é que faz sentido, e geralmente aqui, há muito poucos meses atrás, os 2 cisnes ainda estavam no quinto lago. E eu tenho sempre visto, sempre que visito aqui este lugar, geralmente estão 2 cisnes no quinto lago. Às vezes não estão, por outras questões, mas eu acredito que a tradição, que venha desde o tempo do rei Dom Fernando II, que seja de facto de ter 2 cisnes a representarem esse quinto princípio no quinto lago. Já agora, só uma pequena chega relativamente a esta questão. Os orientais, a tradição iniciática oriental, fala num quaternário inferior relacionado com o microcosmos, ou seja, com o homem. Que o homem, segundo esses iniciados orientais, é constituído de facto num quaternário inferior, que é veículo da sua personalidade. Claro que não deixa de ser veículo do seu princípio espiritual, mas esse princípio espiritual está oculto, irradia de uma forma muito subtil, e a ideia é nós conseguirmos despertar a consciência de que somos seres intrinsecamente divinos. Mas isso é uma consciência que temos que ir tomando, temos que ir crescendo e amadurecendo ao ponto de tomar essa consciência. Portanto, o quaternário inferior seria de facto o veículo da personalidade. E esse quaternário, de acordo com os orientais, são de facto um físico denso, anatómico, tal como o conhecemos, que é vitalizado por um princípio vital, energético, prânico, denominado etérico também, se quiserem, e que isso constitui a parte física, portanto uma parte energética e uma parte anatómica, que são 2, depois mais 2 princípios, que também são perfeitamente perceptíveis. Ou seja, um princípio emocional, que nos complementa também, relativamente ao resto do quaternário, e uma quarta coisa que é um princípio mental. Mas um mental inferior. Aquilo a que esses mesmos iniciados brahmanes e alguns yogis, inclusive do Tibete e do norte da Índia, chamavam de manas rupa, ou seja, um manas, um mental com forma, um mental concreto. Esse mental concreto é o que nós utilizamos no nosso dia a dia. É a nossa funcionalidade racional, comparativa, descritiva, etc. A partir do quinto princípio, e eles colocavam isto não apenas em 5 princípios, mas em 7, o quinto era a porta de entrada para uma tríade superior, que seria uma tríade espiritual. Em que nós tínhamos um princípio mental superior, que eles chamavam de Manasarupa, um princípio intuicional, Buddhi, e um princípio espiritual, que seria o 7º, Atman, atmânico, não é? Ora, a verdade é que o quinto continua a caber muito bem, mesmo na perspectiva antropogónica, da constituição secreta do homem. Ou seja, o quinto, como quinta essência, é a porta para a consciência do princípio e da nossa condição espiritual, que está esquecida enquanto estamos aqui embutidos neste quaternário inferior. Portanto, ficaria muito bem, repito, os 2 cisnes que sacralizavam as águas em Correia Almefortas tratava da sua chaga, os 2 cisnes como símbolo totémico do princípio espiritual, estarem de facto no quinto lago, representando uma quinta coisa, uma quinta essência. Na verdade, o mistério do grau. Ora, antes de prosseguirmos, eu até faria agora, se me permitem, uma introdução ao nosso roteiro propriamente dito. Porque tudo o que os meus amigos têm até agora vislumbrado, este maravilhoso Palácio da Pena, que é um palácio acastelado, o Castelo do Grau, como lhe chamou Richard Strauss, é fruto do imaginário prodigioso de um rei consorte de Portugal. Consorte porque foi o marido da Rainha Dona Maria II. Também ela é uma pessoa muito sensível às artes.
Ele, ainda mais que a própria esposa, seria de facto um apaixonado das artes, maiormente da arte pictórica, do desenho e da pintura e muito da música também. E estou-me a referir precisamente à pessoa que está a ser homenageada neste painel, nesta lápide, o rei Dom Fernando II, que é de facto o iniciador, como diz aqui, de todo o ambiente florestal desta zona, que era uma zona, na altura em que ele veio para Portugal, era uma zona bastante árida, bastante desértica, era penedia pura, mesmo em torno do Palácio da Pena. Ele de facto fez um esforço por florestar toda esta zona, mas não só. No meio da floresta, ele foi colocando elementos iconológicos que são produto do seu imaginário prodigioso. E o seu imaginário prodigioso, enfim, coincide de certa forma com o imaginário e com as visões românticas do próprio Richard Wagner. Por isso é que eu me tenho dado a liberdade, e aproveito para fazer esta ressalva, tenho dado a liberdade de escrever e de dizer em público, já mais que uma vez, que este roteiro iniciático que foi programado pelo rei Dom Fernando II é um roteiro de inspiração wagneriana. Não tem que ser diretamente, porque para vocês, para terem uma ideia, se por um lado Dom Fernando II nasceu em Viena da Áustria em 1816 e se 3 anos antes tinha nascido Richard Wagner na Alemanha, e se também por outro lado o falecimento do rei Dom Fernando II data de 1885 e a morte de Richard Wagner data de 1883, nós estamos a falar de dois indivíduos que viveram paralelamente, não é? Não há dúvida nenhuma de que o Dom Fernando II foi sensível à arte wagneriana. Não haverá nenhuma dúvida disso. Afirmar que, de facto, a ópera de Richard Wagner, que foi dada ao lume em 1882, tenha influenciado este roteiro, ou uma parte da iconologia presente neste roteiro, não o podemos afirmar, porque reparem que Dom Fernando II morre 3 anos depois. É provável que nesses últimos anos de vida ainda tenha assistido à ópera Parsifal. Provavelmente. Teve 3 anos para o fazer. Mas eu até não me importo nada de intuir, se me permitem, ou de deduzir, para ser mais fácil, que existem homens que são verdadeiros iniciados que bebem numa mesma fonte. Mesmo que essa fonte não esteja plasmada no plano tangível, imediato, eles bebem numa mesma fonte e por vezes até mesmo distantes, perto no nascimento, mas distantes na vivência, porque o rei Dom Fernando II, a partir de 1836, passa a estar em Portugal, tenham de facto tido uma mesma visão romântica da mesma epopeia. E essa epopeia, na verdade, é o Parzival do Wolfram von Eschenbach, que é uma coisa já da Idade Média. De facto, onde aparecem as aventuras não só de Parzival ou Parsifal e também de Lohengrin, ou seja, os cavaleiros de Monte Salvat, aqueles que guardavam o mistério do Graal. Os verdadeiros, de facto, que guardavam o mistério do Graal. Portanto, naturalmente eles tiveram a mesma visão romântica. E nós vamos encontrar aspectos, tal como aquele que nós vimos ainda há pouco, em que temos um lago de águas sagradas com cisnes nas imediações do Castelo do Grau. Nós vamos ver mais aspectos que são coincidências, entre aspas, não são causalidades, são encadeamentos. Vamos encontrar exatamente outros exemplos durante o nosso roteiro. Esta era uma ressalva que eu gostaria de deixar. Portanto, se me perguntarem, nas minhas investigações, há algum indício de que o Dom Fernando II se tenha inspirado na ópera de Wagner para fazer para desenhar toda esta iconografia? Não há, eu não encontrei. Vou muito à Biblioteca de Sintra, à divisão que está reservada ao espólio literário sintrense, onde há muita coisa, passo lá muitas horas a investigar, ando há muitos anos aqui no terreno, não existe nenhum testemunho objetivo de que isso assim tenha sido. O que não há dúvida é que ambos tiveram a mesma visão. Não nos podemos esquecer que na educação de Dom Fernando II a música teve muita influência, muito peso. E Dom Fernando II era um excelente barítono, segundo nós sabemos. Portanto, é um homem muito ligado à arte musical e que conhecia profundamente a arte dos românticos, na qual se enquadra e com muita importância Richard Wagner. Obviamente. Portanto, todas estas relações são muito importantes para nós percebermos aqui uma inspiração wagneriana, vamos pôr entre aspas, visto que a visão é similar.
templo que ele chamou de Templo das Colunas. E é mais um ícone da arquitetura poliestilística, fazendo jus à universalidade de que falámos ainda há pouco. Se repararem, nós temos realmente uma dupla cúpula de inspiração árabe, com o crescente, e temos uma base do templo, uma planta circular, o que é bastante sugestivo, e a dupla cúpula está assente em 12 colunas. Estas colunas são da arquitetura clássica, obviamente, mas temos, portanto, a arquitetura clássica, ocidental, em baixo, como suporte de facto de uma dupla cúpula, com o crescente, com o símbolo maior do Islão em cima. Portanto, voltamos a ter aqui uma fusão, um enquadramento em que temos o casamento, o consórcio entre os valores do Oriente, representados pelo crescente do Islão, e os valores do Ocidente, representados não só pela arquitetura clássica do templo, mas também, e curiosamente, porque no seu interior, e não foi possível que nos viessem abrir a porta do templo, eu solicitei, mas não nos facilitaram a vida nesse sentido, portanto não podemos visitar por dentro, mas ele por dentro tem uma situação muito curiosa. É que exatamente ao centro do teto circular tem uma cruz de Cristo. Ora, essa cruz de Cristo, ao estar no centro do teto, é porque está exatamente por baixo do crescente. Portanto, nós temos aqui uma espécie de alusão a um templo que é lunar no exterior e é solar no interior. Lunar através do símbolo maior do Islão, do crescente, no exterior, na cúspide, e no seu interior solar, porque crístico, com a cruz de Cristo, que de facto foi o símbolo da grande expansão universal também que Portugal efetuou em 500, não é? É o casamento entre dois símbolos muito importantes, um consórcio universalizante do ponto de vista simbólico, e que é curioso estar na cúspide e ao centro de 12 colunas que podem eventualmente representar aqui o grande círculo zodiacal, não é? Os signos do zodíaco. Mas também esse símbolo andrógeno que liga interiormente a cruz de Cristo solar e exteriormente o crescente lunar, esse símbolo, esse consórcio simbólico que representa na verdade um valor andrógeno, lunisolar, portanto nem é masculino, nem é feminino, nem é ativo, nem é passivo, nem é solar, nem é lunar, é as duas coisas ao mesmo tempo, é lunissolar, fica de facto, como eu dizia, ao centro e na cúspide de 12 colunas que, para além de representarem os signos do zodíaco, podem também representar, e provavelmente na ideia de Dom Fernando II, porque não os 12 apóstolos em torno do Cristo secreto, o Cristo andrógeno. Porque seres do calibre do Jesus bíblico, enfim, que leva o nome esotérico de Jeffersos, seres desse calibre são seres que, mesmo que tenham uma complexão física masculina, como se diz que Jesus teria, eles não deixam de ser seres consciencialmente andrógenos. Vamos agora aqui também remontar à teofania arturiana, ou seja, à tradição germano-arturiana das lendas da Tábua Redonda, porque não o rei Artur como representante do monarca pontifício universal, ou seja, o rei do mundo que fala René Guénon, não Artur como representante do supremo chefe do centro supremo, ou se quiserem, enfim, do trono intraterrestre de Shambhala, enfim, muitos termos que nós podíamos aqui usar, mas que é na verdade o supremo comandante do governo secreto do mundo, do governo oculto do mundo, de que falam várias tradições. Então, Artur, como representante desses valores, teria à sua volta e como colunas mestras os 12 cavaleiros da Tábua Redonda. E o mesmo podíamos aplicar ainda à tradição Rosa Cruz, com o superior incógnito e 12 fráteres à sua volta, etc, etc, etc. Portanto, há aqui uma ideia neste templo clássico de aludir aos valores de um princípio andrógeno que está ao centro e na cúspide de 12 valorosas representações que estão aqui expressas por estas colunas.